Gênese no Lar. Mais um evangelho para o coração. Sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de convivência. Que o nosso encontro favoreça para que haja o intercâmbio entre os amigos, com os benfeitores da vida maior, que nesse momento preparam o ambiente para nos acolher e que possamos, sensibilizados, acessarmos os portais que hão de se abrir para o nosso crescimento e o nosso despertamento ao nível da consciência. E assim, agradecemos Jesus por tantas bênçãos. Muito obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela família. Obrigado pelos amigos. Obrigado por tudo. Um grande abraço, agradecido pela sua presença, pela sua audiência em nosso canal. Compartilhe o vídeo, divida essa mensagem com aqueles corações que, como nós outros, estamos interessados, precisando da mensagem para tocar o nosso espírito. E hoje eu gostaria de abraçar a todos, muito contente, por mais uma semana que se abre. Segunda-feira, 31 de maio. Muitas coisas boas estão reservadas. Então, nada melhor do que iniciar a nossa semana, a nossa atividade, relembrando Allan Kardec, que é o representante de Jesus junto ao nosso coração, e ele disponibiliza a doutrina espírita como aquele que teve a missão de codificar e oferecer para a humanidade. E hoje o tema do nosso encontro, intitulado Sol da Regeneração. Vejam bem, Sol, luz, o astro-rei. Emmanuel compara o Evangelho ao sol da imortalidade. E é da regeneração. Regenerar, reparar. Olha que beleza. Vamos trazer a vida com novas possibilidades. Esperamos chegar na conclusão do trabalho com esse sol aquecendo de amor os nossos corações. E com Kardec nós estamos nos esforçando para estudar, e tem sido muito bom, principalmente estar com vocês. O livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Nós estamos trabalhando com o capítulo 17, Predições do Evangelho. E hoje vamos abrir o tópico Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então nós vamos com Kardec ler um trecho que está inserido no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Vamos lá, juntos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos filhos, criados, terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias, derramarei meu espírito sobre os meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Que texto! Ah, o Evangelho sempre nos trazendo surpresas. Nos últimos tempos, nós nos recordamos, ao ler a palavra tempos, de uma equação bendita que encontramos oferecida por um profeta, Daniel, que sugere uma equação da evolução e que, com o passar do tempo, nós vamos entender. Tempos e metade de um tempo. Eis aí a sabedoria.
Pois bem, então o diálogo é sobre o tempo, é sobre o trabalho, é sobre o projeto individual e coletivo. Se é profecia, o diálogo é com o futuro. O futuro, aonde está o futuro? Como vemos o futuro? É possível ver o futuro? Programar? Naturalmente, para Jesus que está fora do tempo, ou seja, ele não é dominado pelo tempo. Ele gera o tempo como eventos. Olha que beleza. Mas o diálogo é nos últimos tempos. Nos últimos tempos. Significa que vai acabar? O calendário está chegando no final? Hoje sabemos com o Espiritismo que esses ensinamentos são alegóricos, como a maior parte daquilo que apresentava Jesus. É uma fala de Kardec estudada ontem. Está no item 54. Mas o texto é tão consolador porque diz que vai derramar meu espírito sobre toda a carne. O espírito verdade, ciência, filosofia e religião. E os vossos filhos, os filhos biológicos, por que não? Os filhos das novas gerações, olha que beleza. Mas também há os nossos filhos, sob o ponto de vista do que nós estamos gestando, ideias, que vão frutificar amanhã. E é filho e filha, razão e sentimento, profetizarão, médiuns. O conhecimento abre porta para você ver o futuro. O bom sentimento gera eventos que trazem responsabilidades. Então, aquele sentimento bom traz paz. Um sentimento ruim, dificuldades. Ou não é profecia pura? Mas há também aquele movimento do coletivo. Então, vossos filhos criados dialoga com filhos que já estão no despertar da consciência. Terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Em teoria espírita, que só o espiritismo tem essa autoridade, um dos seus princípios, mediunidade, sensibilidade, faculdade que possibilita o intercâmbio. E nesses tempos em que os homens vão evoluindo, a mediunidade vai se apresentando e há de ser compreendida e comprovada pela própria ciência. Então, mediunidade não é o espiritismo não tem a sua posse. Todos somos médiuns, aprendemos isso. E, naturalmente, quanto mais evoluídos, mais sensíveis, aprimorando em virtude e sabedoria, os nossos corpos vão se tornando mais, vamos dizer assim, menos densos. Com isso, a visão se amplia. E nesse período que vivemos, os lares estão recheados de médiuns que não sabem que possuem. O Espiritismo tem um papel de esclarecer. E quando não sabemos, naturalmente, a inabilidade vai trazer desconforto. Inclusive, pela imperfeição moral, pode acarretar doenças, patologias da alma. Então, a mediunidade, que é uma faculdade como a visão que tu tem, se ela não for bem coordenada, ela pode ser um fator de escândalo. Se eu não estou bem, eu posso me tornar um agente do mal. Se eu estou desequilibrado, eu posso identificar a treva. E isso me traz desconforto, medo, insegurança. Compreender o que eu quero dizer? Imagine um médium que começa a diagnosticar. Ele começa a perceber doenças do semelhante. Aí daqui a pouco a doença é descoberta pela ciência e ele fica, meu Deus, eu sabia. Então, ele vai verificando na prática que a mediunidade não é uma teoria apenas. Ela é um fenômeno natural que Kardec, em se deparando com o mesmo, ele desenvolve uma teoria a partir da orientação dos espíritos.
Então, o médium que está enfermo pode encontrar no Espiritismo solução, explicação, conhecimento. Bem-aventurado se usar bem. Mas, no atual estágio, poucos se importam. E por isso, nós também encontramos explicação no que remonta à pandemia que graça na humanidade. Coronavírus? Não, esse aí todo mundo já sabe, já está caminhando para resolver. Eu estou falando de uma outra pandemia, que ela se arrasta nos séculos. A obsessão. E Allan Kardec explica que existe obsessão individual, familiar, coletiva. Nação pode ficar obsedada. Ou podemos fechar os olhos para as milhões de pessoas que ouvem os ditadores. As mentes brilhantes que criam painéis para confundir e dominar. Então, é uma pandemia que se alastra. Se não tem evangelho, se não tem religião, se não tem filosofia que eleva, portanto, se não tem educação espiritual, moral, como exigir respostas diferentes da que nós estamos vendo face à religião que predomina o fanatismo, o poder temporal, o interesse com a política social, a religião que tem hierarquia. Portanto, uns podem mais, outros menos, tanto no céu quanto na terra. Essa religião confunde. Ela cria um problema na nossa intimidade de que temos um sentimento inato de religiosidade, mas que não dialoga com este movimento externo. A religião é natural, é pura, é lei divina, é relação do filho com o pai. Da mesma forma, a ciência é materialista. E a educação, que não se interessa com valores imortais, espirituais. Ela se interessa apenas em instruir, formar caracteres do know-how e as pessoas serem preparadas apenas para o mercado de consumo e de produção. Entenderam? É o materialismo. E tudo isso sugere uma abertura à libertinagem. Todos podem muito e pouquíssimos têm interesse com o dever moral. Isso é libertinagem. Compreenderam? Então, a mediunidade se apresenta nesse período, inclusive como possibilidade do despertamento dos seres, para comprovar a própria imortalidade e a presença dos espíritos entre nós. Então, nesses dias, derramarei meu espírito sobre os meus servos e sobre minhas servas. Aí dá aquela ideia. Então, Jesus está formando uma legião de servos. Ele tem interesse em soldados que vão obedecer? Gente, vamos despersonalizar. E não é isso que ele está dizendo. Ele está falando do amor e do serviço ao bem comum. Quem foi ou está sendo beneficiado, está sendo chamado para reconhecer a efetividade do benefício. E no caso de Jesus, além de efetivo, o benefício é afetivo, porque ele coloca o nosso coração em outro patamar. Ele fala como um amigo, não como um carcereiro, não como alguém que vai te encerrar numa situação sem opção. Não. Ele diz assim: porfiai pela porta estreita, pois são muitas as portas do mundo que te levam à perdição. Ele dá uma dica: se você quiser seguir pela porta larga, fique à vontade. Não tem problema. Não tem problema para mim. Compreenderam? Estou julgando com as palavras. O problema será de quem opta. Porque teremos que resolver quando queremos atender apenas às questões de ordem material. No item 60, Kardec diz assim: se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, das velhas ideias que se debatem em vão após um século contra as ideias novas,
Não se pode duvidar de que uma nova ordem de coisas se prepare e que o velho mundo se encontre em seu fim. Se agora, levando em conta a forma alegórica de certos quadros e buscando o sentido íntimo de suas palavras, compara-se a situação atual com os tempos descritos por Jesus, como devendo marcar a era da renovação. Não se pode deixar de se convir que várias de suas predições estão atualmente sendo cumpridas, de onde é necessário concluir que atingimos os tempos anunciados, o que é confirmado sobre todos os pontos do globo, onde os espíritos se manifestam. Para nós espíritas, nós não temos mais dúvida de que os tempos chegaram. Nós temos a noção do que vem a ser a imortalidade e a vida futura. Portanto, não podemos dizer que não fomos informados. Mas somos nós apenas os espíritas que temos essas informações? Lógico que não. Todas as pessoas sentem. Isso é intuitivo. Está acontecendo muitas coisas. Mas cada um responde conforme os elementos que possui. O indivíduo passou a vida toda, por exemplo, numa família espírita. É muito comum ouvirmos isso. Ah, meu berço foi espírita, mas eu optei por outro caminho. Pois bem, mas eu sinto que eu tinha que fazer alguma coisa. Aí, como o indivíduo não tem compreensão, ele pensa assim, eu devia ter feito uma obra. Aí ele viaja dizendo assim, eu vou buscar um recurso material e vou construir ou vou manter um asilo. Aí ele confunde beneficência com benevolência, porque ele não sabe o que vem a ser. Ele não tem entendimento no que remonta à indulgência, o valor do perdão, ou seja, movimentos virtuosos que qualificam a vida. Ele pensa que é apenas uma tarefa de assistencialismo, como muitos governos querem se apoiar, promovendo assistencialismo e não sugerindo o trabalho como mérito. Então isso é um debate que se estende aí por vários territórios. A beneficência faz parte. Servir o semelhante, dividir. Quantas famílias estão em desespero e você pode auxiliar? Muito. Mas não é só isso. Portanto, o que eu quero dizer é que no fundo, o indivíduo sabe que tem alguma coisa que está faltando, que deixou de ser feita. Então nós aprendemos no Livro dos Espíritos que não é só o bem que devemos nos responsabilizar, ou o mal, que também traz o seu evento e repercussão. É o que a gente deixa de fazer. Compreenderam? Se você deixou de fazer, porque de alguma forma você sabe que tinha que ter sido feito. Então, quem não sabe que tem algo a fazer, não pode ser responsabilizado por ter deixado de fazer. O diálogo é para quem sabe. Então, vocês concordam comigo que um percentual expressivo da sociedade já sabe que fazer o bem é bom? Que já ouviu notas sobre vida após a morte? Contato de espíritos? Ou a importância da religião? Ou os valores que foram legados pelos nossos antepassados? Por que eles fizeram o bem? Só para a gente ficar no campo mesmo prático. Por que a sua mãe, seu pai, seu avô foram pessoas tão bondosas? O que motivou? Todos da família, e olha que se multiplicou, hein? Foram beneficiados, até com posses. Mas ninguém, ou poucos, se importaram em verificar o legado que foi deixado, sob o ponto de vista espiritual e moral. Mas há de chegar um tempo que a vida vai
sugerir essa reflexão. Então, nós queremos dizer que toda a sociedade que se diz civilizada, e em Espiritismo nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos, que a sociedade não pode ser considerada civilizada, e sim informada. Então temos conhecimento, mas não somos ainda civilizados, porque nós desrespeitamos o próximo, nós violentamos a nós mesmos. Como que podemos dizer que somos civilizados? Nós conseguimos ter atitudes piores do que os animais de estimação que tem dentro de casa, que se apoiam na preservação, na perpetuação da espécie, com lances de afetividade. Então costuma o cão ser mais afetivo do que o dono, aquele que tem a responsabilidade de domar, mas ele está dominado pelo que o escraviza, a ilusão. Por isso, ele fica ao sabor do vento, como a onda que é lançada num rochedo, sem vontade própria. O vento é que leva. Compreenderam o que eu quero dizer? Mas então, nós vivemos um período em que toda a humanidade está sendo visitada por esse vento. Que vento é esse? É o Espírito. Vocês se recordam de Jesus dialogando com Nicodemos? O vento sopra onde quer e a gente não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Jesus não está dialogando com Nicodemos sobre reencarnação? Como pode, Senhor, um velho voltar para o ventre? Aí Jesus disse, se eu vos falo das coisas da terra e você não me compreende, como compreendereis as coisas do Espírito, da imortalidade? Porque reencarnação é coisa da terra. A desencarnação é coisa da terra. Nós precisamos de nascer e desencarnar. Agora observe o frisson no meio dos ditos imortalistas que são os espíritas, e o nosso papo é com espíritas. Os amigos de outras religiões não se responsabilizem pelo que eu vou dizer. Se os espíritas estão tão despreparados para a desencarnação, como a razão pode pré-julgar o comportamento dos outros perante os fenômenos morais e espirituais do caminho? Nós não damos o testemunho que sugere equilíbrio. Então significa que nós estamos informados, mas isso não é real ainda para o espírita. Realidade, gente, ela não é contada. Realidade é vivida. Então não se detenha como espírita que está sendo apenas informado. Viva o espiritismo, porque senão ele não vai ter tanta importância, inclusive na hora da sua desencarnação. De você enfrentar, por exemplo, o testemunho de ter que abrir mão. Observe como somos ainda infantilizados emocionalmente, sentimentalmente. E olha que a gente faz evangelho todas as manhãs. E por isso que a mensagem do Espiritismo é um sol. É um grande sol que aquece a nossa alma, esclarece o nosso espírito, quanto a necessidade de vivermos, existirmos como espíritos. O nosso corpo vive a sua realidade. Ele cumpre o papel fisiológico. Cada célula vai se multiplicando, morre, renasce. E observe que nem sempre nós contribuímos para a harmonia do cosmo fisiológico, quando agredimos, quando permitimos que as nossas emoções fiquem descontroladas. Isso tudo repercute no corpo. Então, se nós não somos bons administradores com o nosso corpo, e a doença ela está visitando para dizer, olha, você não cuidou bem. Então, se temos a doença física, temos a espiritual. E por isso Jesus vem nos tempos preditos como médico, como mestre, como amigo. Oferece o evangelho que atravessa o espaço que não é finito, não é delimitado. O espaço é infinito.
como o tempo não se resume a passado, presente e futuro. Ele dialoga com a eternidade. Olha que beleza. Então nós temos uma eternidade para viver. Mas não pense na eternidade como um tempo que está nos esperando. Viva agora eternamente o amor, a alegria. Compreenda a dor, o sofrimento, como uma experiência. Certa feita, Allan Kardec foi visitado por um espírito que não quis dar o nome. Ele não declinou, por uma razão. Eu estou aqui superentendendo, estou fazendo uma ilação. Porque pode ser até que ele disse o nome, mas Kardec colocou na assinatura, porque ele tinha autoridade para isso, um espírito familiar. Espírito familiar para Kardec era Sócrates, Platão, João Evangelista. Olha só, hein? Então nós temos o espírito familiar de acordo com o nosso interesse em progredir. E a dignidade para que ele seja recebido. Embora eles sempre se fazem presentes. Então eu vou trazer essa página como uma nota, um corolário para o nosso encontro, uma coroa com muitos diademas, para que a gente possa usar por um período. Então eu vou simbolicamente promover a nós mesmos na condição de sentar num trono, como um rei, como uma rainha, para a gente tomar decisões justas, compromissadas com a coroa que carregamos, com esses diademas. A mensagem diz assim: só é belo o verdadeiro, só o verdadeiro é agradável. Reconhecei nesse verso uma das mais belas inspirações jamais dadas ao homem. O verdadeiro é a linha reta, é a luz, cujo esplendor não precisa ser velado pelos homens justos, cujo espírito é maravilhosamente disposto para compreender seus imensos benefícios. Que beleza! Que maravilha! Por quê? Na nossa sociedade atual, a luz tanto custa ser percebida pela maioria? Por que o ensino da verdade é cercado de tantos obstáculos? É que até agora a humanidade não fez progressos bastante marcados desde a origem do cristianismo. Desde o Cristo, seus ensinamentos tiveram que ser velados sobre a forma de alegorias e de parábolas. E os que tentaram propagar a verdade não foram mais escutados que o seu divino mestre. É que a humanidade devia progredir com sábia lentidão, para que a marcha fosse segura. É que ela necessitava de um longo noviciado para tornar-se apta a se conduzir por si mesma. Animai-vos. O sol da regeneração há muito na sua aurora. Não tardará a espargir sobre vós sua ofuscante claridade. A verdadeira luz vos aparecerá e sua influência benfeitora estender-se-á a todas as classes sociais. Quantos, então, admirar-se-ão por não terem acolhido mais cedo esta verdade, que data da mais alta antiguidade?
em que um sentimento de orgulho lhe fez sempre contorná-la sem haver. Ao menos desta vez, não tereis que sofrer nenhum desses horríveis cataclismas que pareceu outras tantas balizas destinadas a marcar, através dos séculos, a marcha da verdadeira luz. Melhor instruídos, os homens compreenderão que os desmoronamentos que deixa após si uma esteira de fogo e sangue não se enquadrariam hoje nos nossos costumes, abrandados pela prática da caridade. Compreenderão, enfim, o alcance das palavras sublimes, outrora proferidas pelo Cristo. Paz aos homens de boa vontade. Não haverá outra guerra, senão a que for feita às paixões más. Todos reunirão suas forças para expelir o espírito do mal, cujo reino desastroso apenas deteve longamente o avanço da civilização. Todos se deterão ao pensamento que a verdadeira luz é a única conquista legítima, a única a que legitimamente devem ambicionar, a única que os poderá conduzir à felicidade. A obra, pois, vós que tendes a bandeira do progresso, não temais arvorá-la, alta e firme, para que, de todos os recantos do globo, os homens possam, observemos isso, acorrer e pôr-se sobre sua égide. Pedi ao vosso Pai Celeste a força e a energia que vos são indispensáveis para esta grande obra. E se aqui não puderdes gozar da felicidade de vê-la realizada, que ao menos, ao morrer, leveis a convicção de que a vossa existência foi útil a todos e que a mais doce recompensa vos espera entre nós: a alegria de ter cumprido vossa missão, para a maior glória de Deus. Animai-vos. O sol da regeneração, há muito na sua aurora, não tardará a espargir sobre vós sua ofuscante claridade. A verdadeira luz vos aparecerá. Ela já está nos visitando. Ela já nos aquece, nos fortalece. A convicção se torna então esse pilar imprescindível para a sustentação da casa, da nossa estrutura mental, para que a gente possa administrar e transformar cada vez mais e mais o nosso mundo interior. Por isso, amigos, você que acompanha Gênesis no Lar pelas manhãs, hoje nós estamos completando o encontro de número 345. Essa tarefa que nos foi delegada pelos coordenadores da Casa de Kardec, desde quando iniciou o processo da pandemia do coronavírus. Observem quantas mensagens foram distribuídas, e em todas elas um encantamento brotou do nosso coração. Sentirmos a presença de Deus na nossa vida. Os benfeitores
a dizerem todas as manhãs: tende bom ânimo, confiai, tudo passa. A mudança é uma lei natural da vida. Isso foi discutido lá no Egito Antigo, nos templos de Delfos, na Grécia, nas tradições da Índia, da Pérsia, da Caldeia, em meio aos druidas, os celtas, em todas as tradições antigas, nós fomos informados de que há todo um movimento que cria um evento, e esse evento, que é o tempo, dialoga conosco nas linhas da evolução. Durante algum período, nós insistimos em não abrir a janela para esse sol. Mas agora, com o auxílio da própria ciência, nós comprovamos que a luz está no quarto escuro, a sustentar a vida do próprio planeta, do sistema. Da mesma forma que o amor supera as barreiras, os espíritas compreenderam que ele vence o próprio túmulo, e as almas que se amam se intercambiam mesmo sem o corpo, pois elas continuam vivas no além-túmulo. Então, nós que aqui nos reunimos, nesse ambiente aquecido pela fraternidade, pela amizade, pelo respeito, só temos que dizer, só nos resta sentir a expressão que está no Evangelho. E de alma e coração, de joelhos, celebrarmos contemplando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que vivem, que se motivam por esse sol da regeneração, por esse tempo glorioso, por esse portal de oportunidade que se abre e pelas percepções que captam e transformam essa luz em sustentáculo da jornada. Porfiemos, eretos, com os olhos focados neste sol, sem se preocupar que a luz possa te constranger. Olhe para o sol. Se adeque a visão. Se for o caso, coloque uma lente, mas não perca o vínculo com os teus ideais. Lute sempre. E nós não temos dúvida de que a paz é a vitória após esse bom combate. Tenhamos todos, nesse momento, a certeza de que Jesus, como amigo, caminha conosco. Mesmo que não percebamos, como não conseguimos identificar um elétron, um átomo, que em algum momento é onda, é partícula, vibra, é luz, conseguimos compreender o Cristo do nosso lado, mas Ele está conosco. Bem-aventurado o coração puro que consegue registrar, mas aquele que não, Ele também continua junto, pois foi uma promessa: estarei convosco até o fim dessa jornada. E que os velhos, os jovens, todos, possamos usar da mediunidade como um recurso para acessar esses portais ainda inalcançáveis. Pois o mundo espiritual está muito mais presente do que nós podemos ainda mensurar. Confie e siga em frente. A mensagem do Cristo
é assimilada pelas crianças, que representam a pureza da alma. Se buscar pela intelectualidade, podemos dizer que a tarefa será mais complexa. Mas se for pelo coração, pela caridade, as respostas você as encontrará. Tenham todos o sol para aquecer o dia e essa semana que já se faz gloriosa para ser vivenciada. Gênese no lar, Evangelho no coração. Nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Valeu, pessoal.